O personagem mais forte de Boruto mostrou porque ele é o mais poderoso, colocando 2 Otsutsukis pra dormir e deixando claro quem é que manda. Além disso, provavelmente no próximo capítulo teremos uma das maiores revelações da série, então fica até o final do vídeo, pois hoje vamos comentar sobre absolutamente tudo desse capítulo 74 de Boruto. Fique à vontade para deixar o like, isso ajuda bastante no engajamento. Se inscreva no canal se ainda não conhecia o nosso trabalho e ative as notificações para ser notificado quando um vídeo novo sair. É isso, tamo junto. Mas cara, começando o nosso vídeo, o capítulo começa com a Eida e o Daemon junto do Amado chegando em Konoha. Eles são recebidos pelo Shikamaru e o Sai, e a Eida já demonstra conhecer o plano do Shikamaru, como a gente viu lá no último capítulo, assim como o Shikamaru notou o Daemon, fazendo referência a quando ele viu o irmão mais novo da Eida lá no campo de batalha e desde então soube da existência do garoto. Descobrimos também que a Eida possui mais uma habilidade, a capacidade de voar, que convenhamos, não choca ninguém tendo em vista tudo que a personagem pode fazer. O que mais chamou a atenção aqui foi o comentário do Amado, usando como exemplo o clã Otsutsuki, dizendo não ser incomum essa habilidade da Eida e que até o Boruto e o Kawaki poderão fazer isso um dia, algo que indica que a Eida pode ter relação com o clã, como eu já fiz um vídeo sobre isso. Não vou me aprofundar de novo nessa questão, mas deixarei nos cards o vídeo para quem quiser entender tudo. Aliás, vale ressaltar que eu acertei a minha teoria que eu venho falando há muito tempo que aconteceria, no caso, o fato de que Boruto e Kawaki vão poder voar um dia. Isso é algo que muita gente teorizava, mas eu lembro que na época que fiz o vídeo falando das habilidades que o Boruto teria após se tornar um Otsutsuki completo, muitos duvidaram, mas agora veio a confirmação. Voo será um dos poderes dele um dia, e como ele já é um Otsutsuki completo, e o Amado diz que ele futuramente irá voar, fica evidente que o Boruto só não está usando algumas habilidades porque ele ainda não sabe como ou não despertou por instinto, como quando o Kawaki, de acordo com a Eida, usou aquela habilidade de esconder o seu chakra, sendo algo proveniente do clã Otsutsuki, e que o Kawaki não deveria saber ainda, mas despertou por instinto no momento onde precisava, ou seja, algumas habilidades do clã Otsutsuki são despertadas em momentos cruciais, momentos onde a pessoa, às vezes por instinto, precisava despertar. Como o Boruto já é 100% e o Amado confirmou que ele um dia vai poder voar, é fato que provavelmente ele vai despertar essa habilidade quando precisar. Numa situação onde ele seja forçado a isso, podemos até ir além e dizer que o Boruto ainda não usa as habilidades do Momoshiki porque ele não quer e se recusa a depender dos poderes do Karma e do Momoshiki, diferente do Kawaki, que quis o Karma e usou no momento onde ele precisou defender o Naruto. Então aqui fica praticamente confirmado que o Boruto vai despertar suas habilidades de Otsutsuki aos poucos e em momentos onde ele precise ou finalmente queira usar. Se o Kawaki usa os poderes do Ishiki, o Boruto também vai usar os do Momoshiki, isso é certo. Em seguida, conhecemos a casa onde Boruto e Kawaki vão dividir com a Eida, uma casa muito bonita e grande que, de acordo com Konohamaru, pertencia a outros moradores, ou seja, a pessoa que morava ali tinha condições. Além disso, é revelado também que Konoha teve que dar uma forçada de barra para pegar a casa para a missão em questão dos moradores. Boruto e Kawaki começam a discutir, pois o Kawaki não está gostando do bom humor do Boruto, afirmando que aquela era uma missão, o que mostra o quão frio tá o Kawaki, porque sabemos que ele sempre foi assim, mas como eu tenho falado em outros vídeos, o Kawaki tá muito mais frio desde que matou o Boruto. Parece que ele não gostou muito da volta do irmão ou não se importou, meio que incomodado com a possível ameaça que ele ainda pode representar. Pois lembre-se, o Kawaki já afirmou que a sua prioridade é a segurança do Naruto. Qualquer um que ameace isso ele vai enfrentar, mesmo que seja o seu irmão, como ele revela ao Koji. E considerando que o Kawaki nesse capítulo lembrou do momento onde percebeu o Momoshiki ao lado do Boruto, é certo que ele está incomodado com a ameaça que ele ainda pode representar. Logo depois a gente vê a Sarada e o Mitsuki numa casa ao lado, perto da onde o Boruto estava, e o time 10 chegou para ver como tudo estava indo. Nesse momento, a Eida também chega voando lá na casa ao lado, e todos que estavam ali, com exceção da Sarada e o Shikadai, ficam babando pela Eida.
E aqui eu tenho visto muita confusão entre a galera. Tem pessoas que acham que a Sarada e o Shikadai possuem algum tipo de imunidade ao fascínio, mas a realidade é que o que deve ter acontecido ali é que a Sarada não teve a mesma reação que os outros. Como o Amado disse, o fascínio atinge cada um de uma maneira diferente, você não precisa ficar babando por ela. E dá pra perceber que a Sarada tá olhando sim pra Eida, assim como a Chocho e o Inojin no momento, porém, só eles dois ficam muito afetados. No outro painel, a Sarada tá olhando para trás e muitos argumentam que isso prova que ela não olhou, mas não é verdade, ela olhou sim, como esse quadro mostra. O que acontece é que ela logo depois olhou para trás ao ver como seus amigos ficaram. A própria Sarada pensa em duas possibilidades para não ter ficado da mesma maneira, seja porque ela não olhou direito ou o que já comentamos aqui, que o fascínio afeta cada um de forma diferente. Porém, eu também admito que pode existir a possibilidade da Chocho e do Inojin terem olhado diretamente nos olhos da Eida. Não que seja por isso que o fascínio é ativado, não, mas o olhar nos olhos pode ter dado uma dimensão muito maior da presença e beleza da Eida, que pode ter sido um gatilho a mais para o fascínio afetar eles daquela maneira tão forte, mesmo com a Eida estando longe, mas é seguro presumir que só de você dividir o mesmo local com a Eida, você já está no controle dela. É algo que ela não pode controlar, lembrem-se que o Amado diz isso e a própria Eida tá cansada de todos se apaixonando por ela, tanto que esse é um dos principais motivos para ela gostar do Kawaki. Vocês acham mesmo que se o fascínio fosse ativado pelos olhos, ela já não teria sacado isso e dado um jeito de contornar essa situação para poder ter um romance normal? Não é pelo olhar que o fascínio é ativado, pode ser um fator que aumenta os sintomas, mas não é por conta disso. Logo depois, a Eida entra na casa e se depara com Konohamaru, que automaticamente começa a corar. A Moeg também chega lá na casa onde a Sarada e o time 10 estão, para chamar a atenção deles, e acontece uma parada bem interessante. Ao saber da situação do Konohamaru, a Moeg fala algo do tipo "seja forte, pequeno Konohamaru", meio que como uma forma que ela sempre chamou o Konohamaru, e nisso a Eida repete a mesma frase dela, com o Sharingan ativado e diz "uma amiga de infância, que fofo". Muitos teorizavam que a Eida conhecia o Konohamaru, mas não. O que acontece ali foi que a Eida percebeu que a Moeg era uma amiga de infância do Konohamaru. Ativando o Sharingan, ela estava ouvindo e vendo tudo que estava rolando na casa ao lado. Por isso ela ouviu o que a Moeg falou. Tanto que repetiu isso e percebeu que eles eram amigos de infância, pelo jeito dela falar. Por isso que a Eida estava com o Sharingan ativado e repetiu a frase da Moeg. Ela estava ouvindo ela e percebeu a relação deles. Porém, também existe a possibilidade da Eida ter visto o que a Moeg falou e automaticamente ter olhado o passado por desconfiar da relação deles e ter visto que de fato eles eram amigos, o que iria confirmar que a Eida é adulta, já que ela só pode ver eventos até a data da sua criação. E como o Konohamaru já é adulto, se ela conseguiu ver eventos dele criança, existe muitas chances da Eida já ser adulta, mas eu não acredito nisso. Não acho que deu tempo para ela ter visto tudo nesse período desde a fala da Moeg. Para mim, ela apenas notou que eles eram amigos desde a infância pela forma carinhosa que ela chamou Konohamaru, repetindo isso e notando a relação. Konohamaru então cai no chão, por conta do fascínio, e o Daemon pula nas costas do Boruto, daquele jeito dele, se apresentando e perguntando se pelo fato dele ser Otsutsuki e poderem matar a sua irmã, se realmente fariam isso. O Kawaki então retruca, Daemon os provoca e então o Kawaki vai pra cima dele, tendo seu golpe refletido. O Daemon promete deixar a sua habilidade de lado e o Kawaki ativa o seu doujutsu, usando aquelas estacas no garoto que Mano defende de todas, algumas com a própria boca, mostrando o quão bizarro esse garoto é. Eu já tinha dito isso no meu vídeo de spoilers, mas esse feito do Daemon definitivamente não pode ser ignorado. O Naruto só conseguiu pegar essas mesmas estacas do Ishiki com o modo Baryon, assim como o próprio Sasuke tinha dificuldades de ver essas mesmas estacas com o Sharingan, mas, como eu falei no outro vídeo, precisamos também destacar alguns pontos. Não dá pra saber se essas estacas, se essa técnica do Kawaki é do mesmo nível, do mesmo patamar do Ishiki, isso porque o Kawaki, assim como o seu doujutsu, ainda estão em processo de desenvolvimento, então isso pode ter efeito no nível das técnicas. Obviamente, ele ainda vai evoluir e tornar suas técnicas mais poderosas, então eu acho meio precipitado colocar o feito de pegar essas estacas do Ishiki no mesmo nível do que pegar essas estacas do Kawaki. Calma lá.
Porém, ainda assim, é um feito considerável, pois independente de não serem do mesmo nível, possivelmente essas estacas ainda são muito velozes e o Daemon pegou sem dificuldade alguma, fazendo até pose e pegando algumas com a boca. Se a gente considerar que ele tem grandes chances de ser um Otsutsuki ou uma experiência baseada em algo que eu já comentei em um outro vídeo, não iria me espantar ele de fato ser do mesmo nível que um Otsutsuki. Fora que, sei lá, vai que o Daemon ainda evolua mais. O personagem já é mó quebrado, mas ainda é uma criança, então também não podemos descartar essa possibilidade. É verdade também que o Boruto e o Kawaki não ativaram os karmas, mas mano, talvez, mesmo que a luta fosse mais nivelada com o karma ativado, talvez nem assim eles conseguiriam derrotar o Daemon. Eu digo isso porque vocês lembram lá da batalha na floresta, quando o Code puxou o Daemon para refletir o golpe do Kawaki e ele foi derrotado na hora, ficando inconsciente. O Kawaki naquela ocasião estava com o karma ativado, consequentemente com seus atributos físicos elevados ao máximo, e ainda assim a habilidade do Daemon funcionou de boa sem grandes problemas, e ele foi pego de surpresa ali. O Daemon não esperava ser puxado. Imagina então numa luta séria entre eles, com o Daemon refletindo seus golpes e sendo mais rápido que o Jigen, já que o Daemon tem uma velocidade de reação absurdas ao ponto de pegar as estacas do Kawaki e superar o Code sem limitadores, dito ser superior ao Jigen. Logo, mesmo que o Kawaki e o Boruto dificultassem as coisas com o karma ativado, o Daemon continuaria sendo super rápido, com a habilidade de refletir e podendo encostar neles facilmente com a sua velocidade e agilidade para ativar essa mesma habilidade, ou seja, não estejam certos assim que o karma seria o suficiente para derrotar o Daemon. A luta seria mais igual, mas ainda assim o Daemon tem a vantagem de ter a habilidade de refletir, poder ativar ela facilmente com a sua velocidade superior à do Jigen e ter reação e força muito elevados. Ele é o personagem mais forte atualmente no mundo de Naruto. O Boruto também é facilmente derrotado, nem tem muito o que falar aqui, o Daemon só segurou o soco dele, pulou e o golpeou, e deixando ele inconsciente. Mas o interessante é que provavelmente o próximo capítulo pode ser um dos mais importantes, justamente porque esse termina com o Amado prestes a falar tudo que sabe pro Naruto e o Shikamaru. O próprio Shikamaru diz que quer saber mais informações dos irmãos, principalmente do Daemon, que eles não têm muitas informações. Ou seja, grandes chances de no próximo capítulo toda a história do Daemon e da Eida serem revelados. Pode ser algo do mesmo nível de quando o Amado revelou todo o esqueminha do clã Otsutsuki e do conceito do karma. Eu realmente estou bem ansioso pro capítulo 75. Será que finalmente será revelado a ligação entre Eida e o clã Otsutsuki e a sua origem? Vamos esperar pra ver. Mas galera, basicamente é isso. Comentem aí o que vocês acharam do capítulo. Sinceramente, eu gostei demais do capítulo. Eu discordo muito de quem fala que ele não fez a história andar como o último. Esse capítulo aqui era inevitável porque ele mostrou a chegada da Eida e a reação dos outros personagens por ela. Então tivemos o time 10, o Konohamaru, o Sai, todo mundo reagindo à Eida, né? Mostrando essa habilidade e apresentando a Eida pro Boruto, pro Kawaki, fazendo aquele batismo ali, como o próprio Boruto chama, né? Após ser derrotado pelo Daemon. Foi um capítulo inevitável, mano. A gente precisava ter esse capítulo da Eida chegando e tendo toda, né, a reação ali da galera. Enfim, foi isso que aconteceu e esse capítulo fez sim a história andar. Tanto que no próximo a gente pode ter muitas revelações. O Amado, mano, tá ali sentado na última página do capítulo, prestes a revelar tudo que o Naruto e o Shikamaru quiserem saber. Obviamente que o Amado vai contar o que ele quer que eles saibam, mas mesmo assim, provavelmente muita coisa vai ser revelada no próximo capítulo. Eu me diverti demais nesse capítulo, achei ele um capítulo muito bom, ele fez a história andar sim, porém é aquilo, né? É uma faca de dois gumes. Algumas pessoas não vão curtir o estado que a obra tá, justamente por não gostarem muito da Eida ou dessa missão que vai começar agora, né? Deles compartilhando uma casa com a Eida. Enfim, então pra essa galera a história acaba ficando meio chata mesmo. Mas eu tô curtindo, eu acho sim que a história tá boa, eu só não gostei do último capítulo, porque ele realmente poderia ser melhor aproveitado. É isso, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, deixem um like porque isso ajuda bastante e a gente se vê numa próxima. Fui!